Vamos abrir a palavra de Deus comigo em Isaías, capítulo 59, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler, eu vou trabalhar o capítulo, irmãos, mas nós vamos ler apenas a partir do versículo 15 até o verso 21. Isaías 59, 15 a 21, diz assim a palavra de Deus. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, as terras do mar dar-lhe-ás a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como um torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz pela pregação do Evangelho. Fala conosco poderosamente, ó Deus, fala ao nosso coração, fala ao coração do Teu povo, convence-nos, muda-nos, transforma-nos poderosamente. Nós suplicamos o Teu favor, porque carecemos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. É interessante, irmãos, que é da natureza de todo pecador, é da natureza de todo homem caído, tentar enfraquecer o poder de Deus ou exagerar o que nós chamamos da severidade dele para com o mundo. Quando você vê uma tragédia ou um sofrimento na sociedade, você diz assim, como Deus é severo, como Ele é duro, não é? Ou as pessoas tentam excluir Deus das ações do mundo também. Outras vezes, quando nós suplicamos e oramos e o Senhor não nos atende, nós temos a tendência de dizer, o Senhor não tem poder, Ele não pode ouvir, Ele não age no nosso meio. Então, os homens, normalmente, longe do Senhor, eles tendem a enfraquecer Deus ou mostrar que Ele é severo, sem misericórdia, que a severidade dEle é como algo que perde completamente o sentido no entendimento daquilo que chamamos de, biblicamente, daquilo que é disciplina ou mesmo a ira de Deus para com o pecador nesse mundo. O texto que nós acabamos de ler, ele tem uma seção maior, que vai desde o verso 1, não é, do Isaías 59, ele descreve exatamente esse entendimento do povo. Eles olham para Deus e dizem o seguinte, a mão do Senhor está encolhida, Ele não pode salvar. Os ouvidos do Senhor estão surdos, Ele não pode ouvir, o Senhor não pode ouvir. Isso é a maneira como o homem que se aparta de Deus, tanto na hipocrisia, que às vezes se diz perto dele, mas o coração está longe. Esse homem, naturalmente, ele tende a ler os atos de Deus da pior forma. Ele não compreende como Deus age na história, porque ele busca entender o que Deus faz segundo o seu próprio coração, não segundo aquilo que o próprio Deus é, como Ele se revela na palavra de Deus. O profeta Isaías diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, verso 1,
para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Eis que a mão do Senhor e o ouvido do Senhor não estão incapacitados de agir, de atender. Pelo contrário, irmãos, nós temos promessas muito claras do Senhor para com a sua igreja. Por exemplo, Ele vai dizer que Ele está pronto para atender a nossa súplica. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será ouvido. O livro do profeta Malaquias encerra toda a história do Antigo Testamento, especialmente no capítulo 3, quando ele diz, quando os ímpios, ou os homens que se dizem cristãos, né, ou melhor, que se dizem tementes a Deus, mas não são, dizem assim, ora, de que adianta servir a Deus, de que adianta amar ao Senhor, porque os que não amam, os que não temem, escapam e vivem muito bem. Mas o Senhor diz assim, em Malaquias 3, mas os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava para as suas orações. Essa é uma marca. O livro do profeta Isaías, particularmente, irmãos, no capítulo 65, profeta Isaías, se você virar a página comigo, você vai ver isso. Isaías 65, dentre as promessas do Senhor para com esse povo que vai ser completamente transformado, né? Então, o 65, o título é a resposta de Deus, né? Rejeitados os rebeldes. A segunda parte, a resposta de Deus, salvo o restante fiel. E aí o final do verso 17 diz, novos céus e nova terra. E aí o verso 24, ele diz, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ora, o Senhor Jesus Cristo diz isso, lá no Novo Testamento, claramente. Ele diz, o Senhor conhece aquilo que precisamos antes mesmo de falarmos. Mas o pecado do homem, ele tem um poder, irmãos, de diminuir o ser de Deus. O pecado, ele tem o poder de fazer com que você não entenda as ações de Deus na história e interprete de forma errada, dizendo, é o Senhor que não tem poder, é Ele que não pode ouvir. Mas o que nos chama a atenção ainda é que o profeta corrige a rota desse argumento, dizendo qual é a real causa de Deus não atender o pedido do seu povo, ou da nação. E ele diz no verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, diz ele, encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. O pecado, ele é um impedimento nesse processo, há uma ruptura aqui, não apenas cognitiva, irmãos, não apenas nós somos levados a viver na escuridão do pensamento, nas trevas, na angústia da alma, mas nós vamos olhar para Deus e dizer, o Senhor, Ele não tem poder por causa que Ele é fraco, Ele de fato não tem poder, mas nunca o homem vai dizer, eu sou um pecador. O Senhor precisa revelar isso ao homem, os vossos pecados. Os vossos pecados são a causa do Senhor não atender às suas orações. O que nos chama ainda a atenção é que o texto desvela diante dos nossos olhos como o pecado opera, primeiro na mente do homem, culpando Deus pelos atos que são culpa do próprio homem. Segundo, não reconhecendo a necessidade de arrependimento. Mas agora o Senhor conserta o rumo e diz, são os seus pecados. Eles são a causa. Mas o pecado, ele não apenas mexe com a nossa capacidade de entender Deus, irmãos, e as ações dele. O pecado, ele nos degenera.
Porque quando nós nos separamos de Deus, veja, isso é desde o princípio, assim, o pecado ele entrou no mundo e Deus então expulsa o homem da sua presença. O pecado ele leva o homem à separação. E uma das marcas do pecado é a morte, que é a separação do corpo e da alma. É um processo de separação. A obra da redenção, que é a obra perfeita do perdão dos nossos pecados, ela se completará no dia em que nosso corpo ressuscitar dentre os mortos e nós formos unidos à nossa alma. Aquele princípio da criação será restabelecido na totalidade no dia da ressurreição, porque os nossos pecados foram perdoados. Então os pecados, eles levam o homem, os nossos pecados, eles levam o homem a um processo de separação e, consequentemente, de degeneração. E como isso se dá? Veja o verso 3, veja o que Isaías descreve, como ele descreve esse processo. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Perceba, irmãos, que Isaías ele usa aqui os pares. E é interessante isso, no Antigo Testamento, o uso de pares normalmente é para mostrar a totalidade, a plenitude do mal. Ele não diz apenas as mãos, ele fala os dedos, ele não fala apenas os lábios, ele fala a língua. Não apenas minhas mãos, mas os meus dedos, não apenas os meus lábios, mas a minha língua está contaminada pelo pecado. E o que ele está dizendo, irmãos, é o que eu faço está contaminado pelo pecado. O que eu falo está contaminado pelo pecado. Quando você avalia isso dentro de você, preste atenção nisso, irmãos, até mesmo na nossa humildade há arrogância. Nós não somos humildes na totalidade, aqueles que se orgulham da sua humildade. O pecado contamina o homem na sua inteireza. Repito, os pares são utilizados na Bíblia para descrever totalidade, plenitude de contaminação. Mãos e dedos, lábios e língua. O pecado afeta a minha capacidade de entender a ação divina. O pecado me faz culpar a Deus pelos meus próprios erros. O pecado faz com que tudo que eu faça não sirva para Deus, para a glória dele. O pecado faz com que tudo que eu fale não traz glória a Ele. Mas o pecado não para aí. Ele tem um processo degenerativo e ele adentra as entranhas do nosso ser. Veja ainda na sequência o verso 4 e 5 comigo. Ninguém há que clame pela justiça. E perceba aqui, irmãos, o detalhe do texto é a ênfase nesses termos. Ninguém, totalidade, veja, dedos e mãos, língua e lábios. Ninguém. Isso é porque ele sempre está falando da plenitude, da totalidade, da profundidade do pecado. Ele diz, ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo. E agora ele adentra. E andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Agora ele mexe nos meus pensamentos. Eles dão, veja, eles vão engravidar do mal e vão dar à luz a iniquidade. Eles concebem, ele coloca lá no íntimo, ele usa a linguagem de uma gravidez para descrever isso. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Não há ninguém, não há nada. Os meus pensamentos
as minhas palavras, as minhas mãos, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, não pode agradar a Deus. O problema, irmãos, é que há uma tentativa de se extrair coisa boa disso, sem evangelho. Esse é o homem que insiste em fazer coisas boas dessa realidade onde não há vida. Então veja o verso 5 comigo, o que é que ele diz. Um texto difícil de traduzir, difícil até de interpretar, mas dentro do contexto me parece que isso é uma boa tradução, a que a Ara produz no texto. Ela diz assim: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que ele está dizendo, como ele está colocando aqui como mãos, lábios e pensamento e ação. Então, tudo que eu produzo, entenda aqui, aquilo que eles dão à luz, o que eles chocam, o que sai deles, na realidade, são ovos de serpente, ovos que têm veneno. O que eles produzem é muito mal. O texto diz no verso 5, se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. Só que tem um problema, irmãos. Eles vão tentar encontrar um meio de acalmar o coração. Primeiro, eles culpam Deus pelos atos. Segundo, eles tentam falar, fazer e pensar de tal maneira que eles procuram justiça em si mesmos. E aí veja comigo o texto. Perceba o verso 6, as suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. E aqui o profeta Isaías, ele aprofunda um conceito muito importante. Eles vão, mesmo não produzindo nada, eles vão tentar produzir algo que acalme o coração deles. E aí eu lembro, eu sempre digo isso, que esse texto de Isaías 59 é a melhor interpretação de Gênesis 3. Em nenhum lugar você vai encontrar uma interpretação tão excelente da queda do homem como esse texto de Isaías 59. Por quê? Preste atenção. O que aconteceu quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram? Qual foi uma das primeiras ações de Adão? Fazer com as próprias mãos uma vestimenta para si. É uma tentativa imediata de cobrir-se com o que ele faz com as próprias mãos. Ele tenta, isso é o processo da religião natural. O homem, naturalmente, ele tenta estabelecer um padrão de redenção própria. Aí vem todas as religiões, os que são salvos por sua própria justiça, por obras, por obediência pessoal, mas sem evangelho. E aqui Isaías diz assim: as suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. Aí ele dá razão. Sabe por que eles não podem se cobrir com o que eles fazem? As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. O que eles produzem não pode cobri-los. As suas obras não podem cobri-los. A sua justiça pessoal não pode cobri-los. A sua força não pode cobri-los. O que eles fazem revela a incapacidade
de salvar a si mesmo. Acontece que Isaías, irmãos, ele extrai desse texto informações que para mim são, para toda a revelação, é preciosíssimo, a ponto de Paulo, do apóstolo Paulo, utilizar, a partir do verso 7 desse texto, uma seção que vai ser inserida lá no capítulo 3 da carta aos Romanos, quando Paulo vai tratar acerca do pecado, tanto dos judeus como dos gentios. Aqueles que acham que Paulo aqui se refere apenas aos judeus, nesse contexto, ele se refere, não é isso que Isaías quer dizer aqui, porque, como Paulo diz, esse texto é usado para descrever um princípio, que tanto os judeus como gregos estão encerrados no pecado. Então perceba comigo o verso 7, ele diz, olha, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus caminhos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Quem anda por elas não conhece a paz. Romanos 3, abra comigo por favor, verso 15 a 17. Romanos capítulo 3, verso 15 a 17. Veja o que diz, irmãos, palavra de Deus, como Paulo utiliza esse texto. Romanos capítulo 3, verso 15 até o verso 17. Diz assim, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Ele está citando aqui, literalmente, praticamente, o que foi dito em Isaías 59. Mas a quem ele se refere? Verso 9 do capítulo 3 de Romanos, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E ele cita o texto de Isaías 59 para provar isso. Ele não cita apenas Isaías, ele cita um monte de textos aqui, irmãos, mas ele cita o texto de Isaías 59 como fundamento do seu argumento. Ele não se refere apenas aos judeus, mas também aos gentios. Deus encerrou todo mundo no pecado. E eles tentam reviver da morte. Todas as vezes que alguém imagina que é salvo por sua própria justiça, é a mesma coisa de você ir no sepultamento e olhar para o caixão e dizer, como essa pessoa está bonita, como ela está bonita, que maquiagem bem feita. E é verdade, fazem muito bem. Mas ela está morta. Os homens que tentam salvar-se com o que eles fazem, eles apenas ficam maquiando os mortos, tentando aparentar vivos, mas estão mortos. Ninguém. E ele diz assim, quem anda por esse caminho não conhece a paz. E a palavra paz, irmãos, é usada aqui no texto, né? Tanto no verso 8, quando diz, quem anda por elas não conhece a paz. Veja o verso 9, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos a meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos
como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. A beleza desse texto é que, de repente, você tem uma mudança na pessoa do verbo. Quando ele diz assim, as vossas iniquidades, as vossas, de repente ele muda para nós. Ele se insere, Isaías coloca aqui, apalpamos as paredes. No verso anterior, no 9, por isso está longe de nós o juízo. Agora, para que não tenha dúvida, ninguém mesmo pode salvar. O Senhor não poderia escolher um redentor de entre os homens, porque todos estão encerrados no pecado. Ele não poderia escolher um redentor de entre os homens que nasceram de Adão, entenda, da descendência de Adão, porque ninguém poderia fazê-lo. Não há paz, quem anda por esse caminho não encontra paz. E a palavra paz, muitas vezes, ela é, para muita gente, é a ausência de guerra. A paz, biblicamente, não é a ausência de guerra, não é? Às vezes você precisa da guerra para ter paz. Jesus é descrito em Isaías assim, é o príncipe da paz. Príncipe não é o filho do rei, o príncipe é o chefe de guerra. Então ele é o guerreiro da paz, é o que guerreia pela paz. A paz é estabelecida quando os inimigos são destruídos. Não há como ter paz se os inimigos não forem destruídos. Ele diz que quem anda por esse caminho não tem paz. Ora, se eles servem ao pecado, se eles servem a Satanás e ao mundo, como eles podem andar na paz? Mas tem muita gente que quando entende assim, acha que fazendo boas coisas, você não vê, principalmente os espíritas, como eles têm uma linguagem, eles falam tão mansamente, não é? Eles falam assim, aquele som sibilante, parece uma serpente, parece uma cobra, parece uma víbora. Eles dizem tão belamente. Eles dizem, aparentando uma paz, uma tranquilidade. Essa paz você encontra no cemitério à meia-noite. Um silêncio. Mas está todo mundo morto. Está todo mundo morto. A paz no Antigo Testamento, a palavra shalom, famosa, a palavra que todos nós conhecemos, ela significa literalmente completude, totalidade. A paz, ela é a plena e total restauração. A paz não é um mero sentimento. Porque antes de nós termos paz de Deus, o Senhor precisa nos restabelecer a paz com Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, para então termos a paz de Deus. Porque éramos e somos, sem Cristo, inimigos do Senhor. Não há ninguém, não há quem possa, as minhas mãos, os meus lábios, meus pensamentos, o que eu realizo, eu não tenho nada. Só culpando Deus eu tenho paz, e culpando os outros eu tenho paz. É por isso que a gente precisa falar mal de todo mundo, porque é falando mal de todo mundo que eu encontro um pouco de paz. Porque eu me comparo com os outros e vejo que fulano é pior do que eu. Essa é a paz que os homens gostam de ter. Eles sempre precisam ver o outro como pior do que ele.
Quem anda por esse caminho não conhece a paz. Isaías, ele tem uma intenção, é a intenção de desnudar qualquer pretensão humana de salvar-se a si mesmo. Então ele continua no seu argumento, por favor, no verso 12, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir de coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Essa é a realidade do mundo. Isaías poderia ainda ir mais fundo, mas ele chegou no fundo. Eu diria, ele chegou no fundo do poço para tentar lhe convencer que você, por sua própria força e sabedoria e graça pessoal, você nunca vai ser redimido dos seus pecados. Você nunca encontrará paz, você nunca terá consolo. E então ele vai elevar ao lugar mais alto a pessoa de Cristo. E ele diz assim no verso seguinte, preste atenção: sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Viu, não há ninguém que possa ajudar. Não há ninguém que possa interceder. Jesus Cristo, o nosso intercessor, é desvelado nessa estrutura de Isaías agora. Como isso se dá, irmãos? Não há ninguém. Não há ninguém. Não há quem possa ajudar. Não há quem possa interceder. Não há ninguém. Totalidade, completude. Ninguém, jamais, ninguém é o tom de Isaías 59. Era necessário que alguém viesse, nascido de mulher, mas sem a culpa do pecado de Adão. Porque nós nascemos nesse mundo como filhos de Adão e nascemos em pecado, nós somos mortos nos nossos delitos e pecados. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o rei Davi no Salmo 51. Como é que Cristo poderia me redimir, irmãos? É claro, ele está dizendo, não há ninguém que possa nascer nessa terra, que possa fazê-lo. Então é necessário que alguém nasça, que seja como Adão, isto é, sem o pecado. O primeiro Adão, é necessário que venha o segundo Adão. Como diz o texto de Hebreus, separado dos pecadores. Mas feito de carne e como nós, alma racional e corpo, e que pudesse ser tentado, e que fosse filho do Deus Altíssimo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não há ninguém que possa socorrer. Não há um ajudador, não há um intercessor. Essa pergunta é uma questão interessante, porque eu, quando lendo esse texto, eu me fazia essa pergunta. Ora, Moisés não é um tipo de intercessor, Abraão, uma certa medida, não foi um tipo de intercessor, mas vocês perceberam na exposição do primeiro dia do sábado, sábado à noite, quando o Senhor rejeitou
Moisés como sacrifício? Porque aqui vem o ponto central. Quem é o intercessor que não podemos encontrar? É alguém que leve o meu pecado. Como pode alguém levar o pecado? Como eu posso levar o seu pecado se eu sou pecador? Se não há ninguém, todos nós caímos. Como eu posso lhe salvar se eu preciso de salvação? É preciso alguém que venha fazer isso. E por que o intercessor é tão importante? Eu quero que você preste atenção nesse termo aqui, irmãos, quando diz no verso 16, maravilhoso de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vamos pegar a palavra intercessor. É claro que você não vai olhar para o texto hebraico, mas confie no que eu estou lhe dizendo. É exatamente o que você vai ler no texto. A palavra intercessor, ela aparece, o termo que dá origem à palavra intercessor, ela aparece 2 vezes em Isaías 53. Uma com o verbo interceder e a outra com o verbo que aparentemente, a olho nu, lendo o texto, você não consegue ver. Mas é o que está no texto hebraico, o mesmo verbo, a mesma palavra. Então venha comigo para Isaías 53 e acompanhe o raciocínio que Isaías vem trazendo lá de trás. Isaías 53, verso 6. Veja o texto, irmãos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja, assim, o texto começa, todos nós, e termina com todos nós, certo? Todos nós andávamos como ovelhas desgarrados, não é? Desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Esse desviar-se pelo caminho e andar como ovelha desgarrada significa em Isaías a prática do pecado, na prática da iniquidade, seguindo o próprio coração, seguindo o próprio pensamento. E aí o que é que o Senhor vai fazer? O Senhor diz assim, então ele fez convergir nele, fez cair sobre ele. Ele quem? O servo sofredor, a iniquidade de todos nós. O verbo utilizado aqui para fazer cair, como está no verso 6, veja, o Senhor fez cair. Esse é o verbo, exatamente a mesma raiz da palavra que dá origem ao termo intercessor. Lembre-se, ele fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Os nossos pecados caíram sobre ele, ele levou sobre si os nossos pecados. Agora preste atenção que essa mesma palavra vai ser usada como intercessão na última palavra de Isaías 53. Vá lá para Isaías 53, verso 12, e perceba, vou ler o verso 12 todo, mas a última palavra do verso 12 diz isso. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora ele atribui diretamente a intercessão àquele que levou os meus pecados. Por que ele não encontrou ninguém que pudesse interceder? Porque o intercessor que ele buscava era aquele que também, para poder interceder, precisava levar sobre si o pecado daqueles que ele intercede. Jesus disse em João 17, eu não vim pelo mundo, eu não vim para salvar o mundo, mas aqueles que tu me deste. É por eles, diz o Senhor, que eu rogo. Eu rogo por aqueles que tu me deste. Ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Vou dar um exemplo bíblico do que significa na prática. Judas e Pedro.
Jesus disse: aquele que põe a mão no prato comigo é o que vai me trair. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já roguei por você. Eu já orei por ti. Pedro não sucumbiu com Satanás, diferentemente de Judas, que sucumbiu para o inferno. Jesus não orou por ele, porque não morreu por ele. Não há um intercessor, porque não há ninguém que possa levar os pecados dos outros, porque todos nós somos pecadores. Talvez um dos textos mais claros quanto a isso é o texto da primeira carta de João. No capítulo 2, verso 1 e 2, João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que eu fale essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele, verso 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Percebe que João, ele une mais uma vez o princípio. Aquele que levou os meus pecados é o que intercede por mim. Porque a intercessão de Cristo, irmãos, é com base no sacrifício dele. Ele não ora como eu oro. O publicano e o fariseu subiram para orar, e perceba a oração distinta aqui. O publicano, que foi o que foi justificado, diz o texto, ele não conseguia levantar o rosto para o céu. Ele estava com a cabeça abaixo e batendo no peito dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Lá em João 17, quando Cristo ora, no verso 1 até o verso 3, João 17, o texto começa dizendo assim: Jesus subiu para orar, elevando o rosto para o céu, levantando sua cabeça, disse: Pai, tudo o que me deste para fazer foi feito. Agora ele ora com base na sua obediência. O Senhor, tudo o que eu peço, o Senhor me dá. Porque tudo o que o Pai pediu, Ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele ora por aqueles que Ele morreu. Você sabe por que nós não sucumbimos ainda? Você sabe por que nós ainda estamos de pé? Você sabe que o que me difere de Judas, irmãos, é a graça. É a graça. Os discípulos entenderam isso. Quando Jesus disse: um de vós me trairá. Os discípulos chegaram para Cristo, um a um. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Todos eram capazes de fazer. Mas a graça sustenta os seus. O Senhor ora por nós. Como é bom saber que alguém ora por nós. Mas melhor ainda é saber que Cristo intercede por nós. E Ele diz assim, irmãos, é só vasculhar a sua vida nos dias das suas muitas práticas de pecado. No dia em que você merecia o inferno,
no dia em que a sua alma poderia sucumbir nas mãos do diabo. E você está aqui hoje de pé. Por quê? O Senhor estava a ponto de te destruir. E Jesus Cristo chegou diante do Pai e disse: o Senhor está vendo essas marcas nas minhas mãos? Foi por Ele que eu sofri as angústias do inferno. E Tu és justo, Ele não sofrerá as angústias do inferno, porque eu sofri por Ele. O Senhor não executará essa justiça 2 vezes. Ela já foi julgada em mim. E mais uma vez, permanecemos de pé. Não há um único intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua justiça o susteve. E a beleza do texto, irmãos, aqui nos versos que se seguem, na conclusão do texto ele diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Lembre-se, irmãos, nós não podemos nos vestir com o que fazemos, então o próprio Deus se vestiu com a salvação e com a justiça, para que eu me vista dele. É por isso que você vai encontrar Paulo dizendo na carta aos Romanos: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma de eu não ser julgado com o mundo, eu me visto dele. Essa é a minha justiça, essa é a justiça dele, essa é a minha glória, a glória dele, esse é o meu poder, o poder dele. Porque quanto a mim, eu não tenho forças. Tudo que eu faço fora do Senhor não glorifica o Senhor. Quanto a mim, não há esperança em mim mesmo. E Ele se veste para me redimir. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. E aqui, irmãos, ele diz: Ele se veste para salvar e para condenar todo aquele que não crer no seu nome. Veja o que acontecerá nos versos seguintes: segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, aliás, apaga. Temerão, pois, o nome do... Aqui ele descreve, é isso que eles vão receber, os que não se converterem ao Senhor. Mas ele diz: virá o Espírito do Senhor e nos levará a Ele. Veja o verso seguinte: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor levará esse evangelho de salvação a todos os homens, e os seus eleitos serão redimidos e vão se revestir de Cristo. E ele encerra: virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, ele diz, essa promessa não é apenas para você, mas para os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Quanto a mim, esta é a minha aliança com ele, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Essa bênção não é apenas minha, mas dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Os se converterem,
os que se converterem ao Senhor serão salvos verdadeiramente, não apenas agora, mas para sempre. E haverá aquele que intercederá por eles todos os dias. Todos os dias. Para nós encerrarmos, irmãos, texto de Romanos, voltemos lá para Romanos mais uma vez, agora no capítulo 8, por favor. As palavras do apóstolo Paulo, a partir do verso 31. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perceba, irmãos, sendo Deus do nosso lado, quem pode ser contra nós? O maior inimigo como pode ter é Deus. Uma vez que nós nos reconciliamos com Ele em Cristo, quem pode fazer mal a nós? A igreja. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Perceba a completude da obra. Cristo quem morreu, veja, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém poderá nos condenar se Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Ele vive a interceder por nós. E o Pai ama ouvir e fazer a vontade do seu Filho, que sempre pede para o bem da igreja, que Ele morreu. Ora, irmãos em Cristo, a nossa única esperança é essa. Se o seu coração está atribulado, desanimado, desencorajado diante das suas muitas mazelas, arrependa-se dos seus pecados hoje. Volte-se para aquele que morreu por você, porque Ele é rico em misericórdia. E você sabe por que Ele está te dando hoje essa gloriosa oportunidade? Porque Ele intercede por ti. Continuamente. Mas deixa eu me dirigir a você que não conhece a Cristo hoje. E tenta com as suas mãos, com sua sabedoria, com sua própria força, costurar uma roupa para cobrir sua nudez. Mas hoje o Senhor disse, essa roupa, ela não serve para vestir. Então o Senhor fez uma roupa para Adão e Eva com pele de animal. Então o Senhor providenciou uma vestimenta para nós, feita por Ele. A sua própria justiça. Vista-se de Cristo hoje, e você conhecerá a verdadeira paz, que o mundo não conhece.